Muito bem, hoje 37, dando continuidade à nossa área de entrevistas aqui, a nossa sala de conversação. Nós estamos trazendo aqui o João Correia, que recentemente, domingo, lançou um documentário sobre Milton Prado, que foi um personagem desse muito importante, e a gente vai conversar sobre isso com o historiador. João, seja bem-vindo, bom dia a você. Bom dia, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui na Rádio Cultura, falar sobre esse tema que é Milton Prado. Eu gostaria de agradecer o espaço de estar aqui. Sobre Milton Prado, quem foi Milton Prado, eu acredito assim que os meirenses, principalmente os meirenses, não imaginam a importância desse personagem realmente da história do Brasil. Então, é muito importante a gente falar sobre Milton Prado. Quem foi ele e qual é o significado desse busto ali na Praça Rui Barbosa. Ele foi um personagem que sempre me instigou desde criança, quando eu andava na Praça Rui Barbosa. Muito bem, quando você andava é porque você é da cidade. Sim, sou lemense. Se apresente para a gente aí, quem é a sua família, o que é que você conhecia em Leme aqui, com o que você estudou, e daí a gente já vai, a partir do momento que apresentar você, vamos conhecer melhor o Milton Prado. Sim. Eu sou o João Correia, sou historiador, sou mestre em História, estou terminando meu doutorado em História. Sempre fui apaixonado pela história de Leme, sou lemense, morei em Leme até meus 26 anos, ainda moro em Leme, mas vivo de São Paulo, Leme, que vivo no Sabe o que é? Sim, mas sempre fui apaixonado pela escola da minha cidade e da região. Hoje eu desenvolvo um trabalho Leme de região, analiso a história de Leme e região. E sempre andei pela cidade buscando compreender e ser curioso, olhando as casas antigas, queria saber quem morava naquela casa, qual era aquela fazenda. Depois me formei em História, fiz pós-graduação e continuei meu trabalho. Dei um livro publicado sobre a história do surgimento de Leme e Santa Cruz, embora poucas pessoas tenham conhecimento disso. Santa Cruz é mais antiga que Leme. Estou sabendo agora. Santa Cruz surgiu em 1836. O projeto da Estrada de Ferro da Companhia Paulista era para passar em Santa Cruz da Conceição, não era para passar em. Mas devido à influência do Manuel Joaquim de Oliveira Leme, que é o Manuel Leme, e do Barão de Souza Queiroz, proprietário da Fazenda Peixinal, esse traçado da ferrovia foi alterado, passando nas terras de Manuel Leme, onde surgiu o Leme depois. Então, nesse livro eu trabalho muito sobre essa questão do surgimento de Leme, dos primeiros fazendeiros, dos primeiros proprietários de escravos em Leme. A gente teve proprietários de escravos, né? Então, eu assim, tenho esse livro publicado. Tem um trabalho no YouTube, né, que eu falo sobre a história de Leme e região, sobre os personagens. E o Milton Prado está junto disso também. É mais ou menos o que aconteceu aqui dos Bandeirantes, as cidades, o povoamento foi feito ao longo da trilha dos Bandeirantes, depois a ferrovia foi algo que impulsionou, da mesma forma que nos Estados Unidos, aí então, a ferrovia vem trazendo progresso também. É isso. Daí que surgiu, eu acho que acredito que boa parte das cidades do interior do estado de São Paulo, né, surgiu devido às ferrovias. A ferrovia trouxe progresso. Um grande evento que as ferrovias trouxeram para o Brasil foi o telégrafo. O telégrafo você conseguia falar com qualquer lugar do mundo, era um meio de comunicação muito importante. Você conseguia mandar telegramas, outras formas de comunicação. Então você imagina isso aqui, só café. Em 1870, você tem uma forma de comunicação e a partir disso também a imigração no interior do estado de São Paulo, vindo, não lembro, recebeu muitos italianos, muitos alemães, muitos portugueses, e a partir da instalação de uma pequena estação no meio do nada, realmente, porque é interessante, Paulo, você comentar isso, que quando teve a mudança do traçado dessa ferrovia, os moradores de Santa Cruz fizeram uma petição ao governo do estado, através do jornal, falou assim, como se pode fazer uma estação no meio do nada? Isso houve um questionamento lá. E é político. É, o poder político. Mas o que acontece é que Santa Cruz, na época, não tinha o poder político e econômico igual o do Barão de Souza Queiroz, que é As decisões sempre foram a nível dos coronéis, né? Dos barões. E o Barão de Souza Queiroz era acionista majoritário da Companhia Paulista. Então, em certo ponto, se explica o porquê foi a mudança do traçado. Então ele era um dos acionistas. Fizeram uma curva e uma barrigada aí. Teve um estudo.
teve um estudo engenheiro, Claro. que mudou, porque eles fizeram um estudo que parece que a ferrovia tem que passar por trás, onde é hoje o Morro do Cristo, e isso ia encarecer, sim, sem um justificativo para que se mudasse depois. Inventaram uma justificativa. Mais ou menos isso. É muito o senhor falou aí, é de 1870, não está falando do Império, né? Isso, Brasil Império. Mas aí a gente tem, vamos tentar chegar agora quando é que apareceu o Newton Braga. Aí você se apresentou, aí sua família é daqui. Sim, meus pais são daqui de Leme, a minha mãe chama Maria José e meu pai chama Borborita. Ah, maravilha. E você se tornou um historiador, está seguindo aí com os cursos complementares, com a formação complementar, você abordou aí em 1870. E 1870 do Império. Aí nós temos a República em 1889. Ok? Aí a República, se ele corrige, se eu tiver, estou me lembrando coisa no cursinho. Aí que eu fui monitor lá no cursinho. E aí, em 1889, tivemos o início da República Antiga, né? Da República Velha, primeiro momento ainda com a República da Espada, né? Que eram os militares, e depois eram os governos da oligarquia, que era café com leite. É mais ou menos isso. Nós estamos falando aí de 1889 até a Revolução Livre. Foi ali no meio surge Newton Prado. Isso. Quem é ou quem foi Newton Prado nessa história aí? E depois eu tento me lembrar de alguma coisa da história. Interessante que Newton Cisnando Prado, era filho de Pedro da Silveira Prado e Fileta Benaton Prado. É muito interessante que a Fileta Benaton, ela era filha de Newton Benaton, foi um engenheiro inglês que veio para o Brasil participar da construção da ferrovia que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo. O pai dela era um engenheiro. E pelo que eu pude observar, Pedro da Silveira Prado conheceu a Fileta Benaton na cidade de Silveias, ali perto de Cachoeira Paulista, na região do Vale do Paraíba. E eles vieram para além por volta do final dos anos 1896 a 1897. Leme se emancipou politicamente em 1890. Leme se tornou vila, né? Porque naquela época não existia município. A ideia de município foi surgir em 1932 no governo de Vargas, que até então a figura do prefeito não existia. A figura de prefeito, eleições para prefeito, existia no governo de Vargas. O que existiam eram vilas e cidades, né? Que era a nomenclatura da época. Tinha eleições para prefeito, o vereador mais votado, ele assumia a ação de chefe do executivo e tinha o presidente da Câmara. Ou eram intendentes municipais, que a gente chamava. Então ele tinha 3 anos. Leme tinha, acho que nessa época, em 1897, acho que em torno de 10 mil habitantes. E só o centro da cidade tinha, acho que 1.800. Esse núcleo urbano que nós estamos hoje, Leme tinha em volta de 1.800 habitantes. A maior quantidade de habitantes era na zona. A Ana Rural. Foi assim até os anos 60. Isso, Leme tem um bom na década de 60, principalmente na gestão do Troia, né, em 1973, que começa uma reurbanização na cidade, ele muda algumas coisas na cidade. E o Newton Prado nasceu em 1897, nasceu na fazenda Cristiumal, e ele ficou aqui em Leme até por volta dos anos 1911. Ele estudou numa escola mista, que existia na escola rural lá na fazenda Cristiumal. Depois disso, o pai dele mudou para a cidade, estudou na escola Coronel Augusto César, que é aqui no centro, e foi coroinha do padre Ângelo de Assumpção, que era o cônico, né, o padre da época da igreja de São Manuel, que não é essa São Manuel atual, a antiga, que foi demolida na década de 60. E é muito interessante falar que o pai de Newton Prado, ele foi um dos que ajudou na construção da igreja. O pai dele foi vereador também e foi presidente da Câmara Municipal na época. Sim. O pai de Newton Prado, Pedro da Silveira. Mas devido a questões políticas na época, eu acredito que o pai de Newton Prado sofreu alguma perseguição política aqui em Leme, que ocasionou que ele mudou-se para São Paulo. Nessa época, o Newton Prado ele vai estudar no seminário. Eu acredito que ele tentou ser padre mesmo, mas em 1912 o pai dele faleceu. E naquela época tinha muito costume dos filhos mais velhos assumirem a direção da família na forma de sustento. Sim. Então, a carreira militar ela sempre foi uma carreira que pagava-se em bom salário. E eu acredito que o Newton Prado sai do colégio religioso do seminário do Piraporinha, que fica lá próximo da cidade de Pirapora, que hoje é um local lindíssimo. É o seminário Mustapense, que é uma ordem religiosa lá da Bélgica. Vale a pena muito visitar esse local.
E Milton Prado estudou lá, ficou 2 anos, aí a família muda-se para o Rio de Janeiro, onde é que Milton Prado ele ingressa como soldado, ele vai soldado, cabo, sargento, vai ser primeiro sargento, vai seguir no Colégio Militar do Rio de Janeiro, vai trabalhar na função administrativa, aí ele vai a segundo tenente, ele se forma, consegue chegar ao posto, ele teve uma carreira teórica, assim, em uma fase de 5 anos, o cara conseguiu Galgou vários pontos. eu acho que e você olhar a CR do Milton Prado, ele teve muito bom comportamento, ele era um bom militar. Isso proporcionou ele galgar todas esses postos, né? E ele chegou até ser um tenente. E aí ele vai servir no Forte Copacabana, que era uma fortificação militar, uma das mais bem equipadas da América Latina na época, né? Que eram fortificações militares que serviam para combater invasões estrangeiras, principalmente de encouraçados, no contexto da Primeira Guerra Mundial. E foi inaugurado em 1918, então, e foi seguido em 1919, finalzinho da Primeira Guerra Mundial. É até aí que, assim, porque Milton Prado não muito jovem, né? Morreu com 23 anos. Mas, ao mesmo tempo que a história de vida dele, você consegue observar muito o que estava acontecendo no Brasil naquela época. Nessa época que o senhor fala aí, a gente está em 1920, por aí, tem essa República da Oligarquia do Café com Leite. Ali o voto, se não me engano, era aberto. Era o voto de cabresto, né? A palavra voto de cabresto é essa. Você não tinha um voto, você convidou o coronel chegar, você vai votar, e na hora que votar, você tinha, o voto era aberto. Você tinha que seguir aquilo que o coronel falava. Então, era mais ou menos isso, né? E aí, esse movimento esse pessoal onde está inserido o Milton Prado, se eu me corrijo se eu estiver errado, essa galera dos tenentes, dos jovens oficiais, começa a ficar desgostoso com a oligarquia e começa a fazer movimentos pelo voto secreto e outras coisas. É mais ou menos isso. Isso é uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de falar sobre isso. A população brasileira ela não tem a dimensão de compreender o que era o Brasil nos anos 1920. Gente, nós só estamos falando de quase 90% da população analfabeta. As pessoas não sabiam ler e escrever. Em quase 90% do jornal rural. Zona rural. Então, tipo assim, era uma manipulação muito grande. Então, o voto ele era descoberto. Você votar, o cara ele tinha que votar naqueles que eram indicados políticos. Isso a gente vê aqui em Leme. Eu encontrei um caso muito famoso aqui em Leme, de um padre que passou aqui. Eu analisei Um período dele. eu analisei um padre que passou aqui nele, que o padre é assim, o padre tinha as pessoas que tinham ligação com a sociedade na época. Eram os políticos, o padre, porque ele tinha contato com os fiéis. Por padre era o quarto poder, né? Era o quarto poder, né? E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Que bom teve isso, hein? Que bom, né? Hoje nós temos um meio de comunicação, manda ali de opinião, um programa como esse, então, né, cara, quando existia. E o padre ele fala o seguinte: em Leme se fala-se de tudo, menos de política. Então você tinha que votar naquilo que o coronel tal falava que tinha que votar. A população era analfabeta. Um apoio do padre. Um apoio do padre. Uma benção do padre. Uma santa benção, né? Então, tipo assim, o nível de pobreza era muito grande. Nós não tínhamos um sistema educacional como nós temos hoje. Nós não tínhamos um sistema... Não era interessante para elite, né? Não era interessante. A questão... A economia ia bem, funcionava a economia, mas os direitos sociais, direitos educacionais, a população não tinha. Era uma população de analfabetos, gente. Desculpe falar. E é muito complicado falar nesse período. Nós tínhamos uma Constituição que limitava o direito de voto. Olha só, limitava o direito de voto. Acima de 21 anos, ser alfabetizado. Olha, os que sabiam ainda ler e escrever, ele tinha que ter todo um requisito. Nós não tínhamos escolas públicas como nós temos hoje. Nós não tínhamos um sistema de saúde. Não tínhamos. O sistema de saúde brasileiro foi no governo Vargas. Nossa, aqui, agora que esse... 33. Nós não tínhamos um sistema... Até 45 com ele, né? Nós não tínhamos justiça eleitoral. Nós não tínhamos um serviço público. Por exemplo, assim, o professor é educação política, o médico é educação política, o farmacêutico. Então, tipo assim,
É uma sociedade muito manipulada. E esses tenentes, eles tiveram uma formação militar, mas também política. E eles, podemos assim dizer, que eles eram uma elite intelectual, assim como os demais professores que existiam no Brasil. Então, eles viram que essa alternância de poder entre Minas e São Paulo, ocasionava no quê? Na miséria do povo brasileiro, no abandono da população. Por exemplo, assim, tem uma coisa muito interessante, que o Washington Luiz, que foi presidente da República, que foi governador do estado de São Paulo, ele fala uma coisa: reivindicação da população, ela não tem que ser atendida, ela tem que ser combatida com paulada. Então, tipo assim, ele era foi presidente da República, então você percebe que as mudanças... Os resquícios até hoje dessa prova em parte da polícia, né? Tem que tratar na paulada. Mudou muito. Preto batendo em preto. Muitos, olha, isso que você falou é muito triste, porque, por exemplo, eu encontrei casos de linchamento de negros na estação. Então, não existia um trato do poder público federal com a população. A população vivia, em certo ponto, marginalizada. Não tinha ensino superior para todo mundo. É muito triste falar isso, mas quem estudava é rico. Você pega aqui na região de Lembra, não tinha uma escola. Se o cara quisesse estudar, ele tinha que ir para Campinas. Para e pensa. Então, esses homens, eles tinham uma visão que eles tinham que mudar, fazer a mudança. E o que aconteceu? O ano problemático foi 1922, que seria um ano que ia ser definido o novo presidente da República, né? E aí os militares lançaram um candidato, que foi o Guilherme Peçanha, e teve o Epitácio Pessoa. Então a alternância de poder seria o Arthur Bernardes. O Epitácio Pessoa era o presidente em exercício. Então, como eles já sabiam que eram eleições, entre aspas, marcadas, por exemplo, assim, você tem eleições no Brasil que o cara teve 2 milhões de votos. Ó, uma coisa que eu vou falar aqui interessante. O Epitácio Pessoa, ele foi eleito presidente do Brasil sem fazer campanha. Ele estava na França, na convenção lá da Primeira Guerra Mundial. Alguém lançou ele aqui? Alguém lançou. Então, tipo assim, que eleição que era essa? Então, esses tenentes, eles questionavam isso. E quando houve um conflito entre o governo e esses militares, e aconteceu a eleição de 22, e quem foi eleito? O presidente Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, ele foi um dos únicos presidentes do Brasil que governou, teve o seu mandato por estado de sítio. E esses tenentes, insatisfeitos com a vitória de Arthur Bernardes, questionando a corrupção na política, a corrupção moral, a questão da fraude das eleições, porque naquela época, é muito interessante, por exemplo, se o cara era eleito, mas tinha depois uma verificação de poderes, que era uma comissão que eles próprios faziam Para se autoavaliar. para se autoavaliar. Tipo assim, eu fui eleito, eu vou me autoavaliar para ver se eu vou ser empossado. Então, tipo assim, é algo assim, eu até acho engraçado, porque outras pessoas de outros países analisam, eles ficam assim, pô, mas como que pode existir isso num país? Alguém se fiscalizar. Então, esses tenentes, eles tentaram, de alguma forma, impedir a posse de Arthur Bernardes. E o que ocasionou a revolta do Forte Copacabana de 1922, que no começo não era só a revolta do Forte Copacabana, seria toda a guarnição da cidade do Rio de Janeiro, né? Iam ser diversas guarnições. Só que o governo, descobrindo isso, muitos comandantes das guarnições militares ficaram com o Estado e só ficou o Forte Copacabana. Nós tendo ali o ideal da contestação. Para a gente, nessa época aí, estamos conversando aqui com o João Batista Correia, historiador lenense, que lançou um documentário recentemente, está lançando um documentário sobre Newton Prado, um personagem de Leme que se destacou nesse movimento de 1922, que também tinha Semana da Arte Moderna. Isso. Havia ali uma oxigenação das artes, da cultura, da literatura. E isso chegou, e como esses caras eram mais cultos, né, vamos chamar assim, mais bem informados, eles também estavam muitas vezes, imagino eu, pergunta a você,
tomando conhecimento desse movimento de renovação das artes, que foi no ano 22. Em 1922, o Brasil está vivendo uma... Fez aqui uma ebulição. Porque eram os 100 anos da independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1922. Sim. Nós recebemos visita por aí da Bélgica. Então, é um momento de grandes comemorações. Ao mesmo tempo, um momento de grandes contestações. E é muito importante, assim, o ouvinte, a gente entender o seguinte, que por que Newton Prado é revolta do Forte Copacabana? Porque esse movimento ocasionou ou foi um estopim para outras revoltas no Brasil, que ocasionou até a Revolução de 30 com a subida de Vargas ao poder. Vargas foi um cara que conseguiu esse feito. Ele quebrou essa alternância de poder de paulistas e mineiros, né? Teve a Revolução de 20. Mas teve a 24, né, que foi São Paulo, que até um documentário na internet que tem uma depoimento do... Não lembro quem que falou, que fala assim, São Paulo deve ser destruída, e realmente foi destruída, com essa revolta de... Mas é por aqui, né? Nós tivemos movimentos aqui em Vargem Grande, aqui nessa área aqui de Caconde, tivemos resistências ali. 24, e depois nós temos um movimento muito forte, que foi baseado nos ideais do Forte Copacabana, que foi a Coluna Prestes. E depois, porque o Prestes, ele surge desse objetivo, tira toda essa questão depois de se tornar um militante comunista, mas eu estou falando do ideal dele como cidadão brasileiro. E ele fala uma coisa muito importante, que ele fala assim, a Coluna Prestes, ela percorre o Brasil todo. Então, ele tem um documentário do Luiz Carlos Prestes, que chama O Velho. É uma aula de história do Brasil. Ele fala uma coisa que é muito importante. Ele fala assim, nós fizemos a coluna para derrubar Arthur Bernardes, mas o problema não era Arthur Bernardes, o problema era o Brasil. É um país muito grande, de dimensões continentais, de diferenças sociais e econômicas. O problema era anacrônico. E que a elite estava desenvolvendo esse problema. Ele fala do Brasil é um país de arquipélagos sociais, de ilhas separadas, com diferenças sociais e econômicas gritantes, que ele, como militar, com aquele ideal que ele tinha, ele falou assim, não é só derrubar Arthur Bernardes, não é só tirar Arthur Bernardes. A mudança tem que ser estrutural, tem que ser mudada em tudo, para que a população brasileira em si ela tivesse uma mudança significativa na qualidade de vida, na qualidade social. É muito importante isso, porque até os membros depois da revolta do Forte Copacabana, dos 18 de Forte Copacabana, sobreviveram 2, né? Newton Prado sobreviveu, mas devido aos experimentos, ele morreu no hospital. Aí sobrou Siqueira Campos, morreu em 32 num acidente de avião, e o brigadeiro Eduardo Gomes, né? Que depois se candidatou a presidente da República e foi o patrão da Academia da Força Aérea, que também é um cara que depois tentou de outras formas trazer melhorias para o Brasil, se candidatou a 3 pleitos presidenciais. Só que na época, o Eduardo Gomes concorreu com o Getúlio Vargas, então era muito difícil dele ganhar. Mas você vê, desse ideal deles naquela época de uma nação, de os símbolos de patriotismo... Você está falando dos 18 ou dos tenentes? Estou falando dos 18 Pai, deu início ao tenentismo. Isso, deu início ao tenentismo. Que a gente fala os tenentes, mas o início de tudo foi a revolta do Forte Copacabana, que é tipo assim, você tem uma brasa, tem só uma isca, uma faísca. Essa faísca foi a revolta do Forte Copacabana que enxufou essa insatisfação dessa classe média que era os tenentes. Newton Prado fazendo parte desses 18 aí, foi uma sementinha para que o Luiz Carlos Prestes, depois, com o mesmo ideal, percorresse esse extenso Brasil. Isso. Como as caravanas que os candidatos a presidente fazem hoje. Mais ou menos igual, em outra época com outros recursos. Mas era se apresentar e apresentar a proposta dele para o Brasil. É muito... Desculpa. Não, eu ia terminar que depois não deu muito certo, ele acabou se refugiando na Bolívia, não foi isso? É que, na realidade, o Luiz Carlos Prestes, ele era um movimento de contestação, ele foi perseguido. Foi combate militar. Foi. Mas ao mesmo tempo que ele percorreu lugares que o Estado nunca chegou. Você está entendendo isso? E nunca. Você acertou na Paraíba, acertou de. Nem os bandeirantes. Sem os bandeirantes. Então, tipo assim, era uma pobreza, gente.
o Brasil é uma pobreza extrema naquela época. Hoje, ó, nós encontramos Nós temos esses arquipélagos ainda. temos. Então você imagina, assim, muitos criticam, né? Falam, mas eles tinham uma ideia que eles militares teriam que assumir o poder, mas quem assumiria também? Já que as oligarquias, que eram os civis, não estavam atendendo às demandas sociais. Eu tenho que manter como se diz, né? Eu tenho que manter o status quo. Esse status quo é o que mantém eu poder governar, manter minha atividade econômica. Ninguém quer fazer mudança. É totalmente diferente da Revolução Francesa. A Revolução Francesa mudou porque o povo estava passando fome. O cara foi lá matar o rei, teve levantes, porque o povo estava passando. E é muito interessante que no Brasil as mudanças ela vêm de cima, não vem de baixo. Tem até em 1932, quando tem a Revolução Constitucionalista de 1932, que teve repercussões no Estado de São Paulo, um deputado estadual fala assim, deputado federal, não lembro o nome dele, ele fala assim, façamos a revolução antes que o povo a faça. Sim. Então, tipo assim... É uma frase que define em latim, e o francês define isso, né? Então, é muito interessante, assim. Então, você observa que esse ideal do Newton Prado, eu peguei Newton Prado pelo significado que ele tem, porque ele foi um dos caras que liderou o movimento dentro do Forte. E, obviamente, pela proximidade da cidade. E na Sua concidade. Sim. E que também os alienses não têm conhecimento, porque ali onde está o busto dele está o resto dos mortais dele. Os restos mortais dele foram transladados de São Paulo para cá no ano de 1968, e o busto foi inaugurado. O busto que está onde? Na Praça Rui Barbosa, que inclusive, por que chama Praça Rui Barbosa? Acho que poucos alienses sabem disso. O Rui Barbosa foi um grande estadista brasileiro, candidato a presidente da República. Ele insistia. Ele insistia. Foi um veterano, tentou ser presidente da República várias vezes. Inteligentíssimo. Sim. E por que chama a Praça Rui Barbosa? Porque ele esteve lá. Ele esteve lá em 1914. Em Espanha? Em campanha presidencial. Que foi, não, em 1910. Ele esteve lá em 1910, chegou aqui na estação, subiu a Câmara dos Vereadores, fez uma reunião ali. Porque a Praça Rui Barbosa não se chamava Largo do Jardim. Aí ele veio, visitou Leme e mudou-se o nome em algum momento para a Praça Rui Barbosa. Então, poucos veneses têm conhecimento disso, é um fato muito importante. E o busto do Newton Prado, em 1931, eles inauguraram o busto. E depois, em 1968, houve a transladação dos restos mortais de Newton Prado. Que estão ali na praça. Estão ali na praça. Então, é um busto duro. E as pessoas sentam ali como se fosse banco. Come ali. Então, enfim. Come e bebe. Mas por que eu fiz esse documentário? Porque eu queria mostrar para aqueles que querem entender um pouco mais sobre o Brasil, além do personagem em si, mas também dos ideais que esse personagem histórico teve na história do Brasil. Ele, em certo ponto, dentro da estrutura, não tem como a gente cometer anacronismos, isso tem que agilizar a sociedade. Ele buscou ele lutou por um ideal de uma sociedade melhor, por os ideais que ele acreditava. É isso que o documentário está buscando transmitir, se apresentar ao Newton Prado os seus ideais, objetivos e o que ele realizou lá no Forte dos 18. E é mais ou menos isso. O documentário consta com entrevistas de historiadores, especialistas no tema, né? Busquei trazer historiadores, especialistas. Colegas? Oi? Seus colegas? Sim, são pesquisadores também. E uns especialistas em fortificações militares, outros militarismo, para o ouvinte entender esse contexto histórico. Temos entrevista com personagens de Leme, com a Heloísa Carvalho, a Sibeli Arle, que é do museu, com o Luiz Simeone, que foi o idealizador da medalha da Semana Newton Prado. Então eu falo sobre filmagens na Escola Newton Prado, por que surgiu a Escola Newton Prado. Enfim, tem filmagens no Rio de Janeiro, no Forte Copacabana também. Né? Então, tem um historiador especialista em fortificações, ele explica o porquê do forte, qual a importância do forte, o que aconteceu no interior do Forte Copacabana, naquele momento histórico. Em que o Lemense estava presente. O Lemense estava presente. Muito importante aí, tinha um Lemense lá. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o João Batista Correia, historiador natural de Leme, que passou agora, apresentou no Cine Leme esse documentário, que já deve estar ou vai estar ainda no YouTube por aí. Não, já está no YouTube, eu coloquei, acho que foi ontem,
Já está no subiu ontem. Está no canal do historiador João Corrêa e está no canal Lenetiri Região. Então, quem quiser, qual é a duração desse documentário? Quem quiser conhecer mais detalhes do Newton Prado, dá um Google aí, vai no YouTube e ali tem o canal do João Corrêa, digita João Corrêa, documentários, aí vai, ou documentário pelo nome, né, Newton Prado, aí você vai cair na página aí e vai se deleitar um pouco mais de história. E o outro canal? É Lenetiri Região. Lenetiri Região. Ele já é um outro grupo sem inserir o documentário ali. Sim, porque eu tenho meu canal pessoal, que eu falo sobre história do Brasil, faço diversas análises ali. E eu tenho o canal Lene Antiga Região, que eu pesquiso sobre a história do Lene Região. Então, quem quiser saber só sobre Lene Região, esse canal só fala. A gente falou aqui, eu estou me lembrando, quando a gente estava conversando aqui, nós falamos de 1822, depois do movimento modernista de 1922, né? Mas tivemos aí também o rádio aparecendo. O rádio começou a aparecer em 22. Isso. Mas nós tivemos 100 anos aí há 2 anos. Nós estamos com 102 anos, praticamente, o rádio. Sim, Né? foi no Rio de Janeiro. Das pessoas que na época foi, exatamente. Então, pela primeira comunicação à distância. Tinha lá o padre Landel, lá, que tinha feito alguns movimentos e que teria sido o inventor do rádio, mas aí ele acabou concorrendo com os irmãos Cartwright lá e outros caras aí acabaram lançando, patenteando alguns anos antes o rádio. Mas tem uma corrente de pesquisadores que diz que o rádio foi feito inicialmente pelo padre Landel. Mas enfim, isso é uma outra história. Nós também fomentamos lá no início do rádio. É muito interessante que o rádio ele modifica a sociedade brasileira, né? É hoje. É. Porque eles chegam onde não chegam, nem a internet. E é muito interessante que o primeiro programa político do Brasil foi criado por Vargas, que é a Voz do Brasil. Que é o intuito autoritário do Vargas, que persiste até hoje. E que também é uma forma do governo chegar à população do Brasil todo. É claro, ele se comunicava intencionalmente, ele vendia os seus projetos através do rádio. E depois ele começou a investir na Rádio Nacional e ganhou, inclusive contratando os artistas. Isso. Orlando Silva, esses caras todos, era o governo que pagava para que entre um programa de música e outro, entrava com as mensagens interessadas dele. A rádio ele tem um poder de comunicação muito forte, tem uma importância histórica no Brasil, de disseminação de cultura, de conhecimento, que eu acho assim que não tem comparação da história do Brasil. Então, não tem até surgiu a TV lá nos anos 50, vai matar o rádio. Aí surgiu a FM nos anos 70, vai matar o AM, vai matar o rádio. Aí vieram as redes sociais, vai matar o AM, vai matar o FM, vai matar o rádio. E a gente só cresceu agora com a internet utilizando como ferramenta. Vai chegar o nosso áudio, a nossa imagem mais longe. Então, estou pegando gancho aqui, porque a conversa ela me motiva até de empolga. E aí eu vou lembrando os tempos que a gente dominava um pouquinho de história. Mas vamos lá, o mestre está conosco aqui falando sobre isso. Então você pode assistir o documentário no canal de João Corrêa ou então no canal da Lene Antiga. Isso. Temos mais 5 minutos. Ah, sim. Eu gostaria sim de falar uma coisa aqui no rádio, que eu sempre comento em todo local que eu vou. A história ela é a coisa mais importante na nossa vida. Um povo sem memória não é digno de história. É uma coisa que eu falo muito importante. E eu observo que a população atual eles não estão ligados nessa questão da construção Do alicerce. do alicerce. Entendeu? Tem pessoas, é até interessante, que tem pessoas que não sabem nem quem foi o bisavô dela. Entendeu? A história da sua própria família. Nós estamos perdendo isso. É uma vida meio mecânica. É uma vida mecânica. Talvez, nós, com esse excesso de mídias sociais, nós somos assim, a gente não está com toda a nossa memória, a nossa comunidade, a história da nossa cidade, as ligações culturais que nós temos. Então, isso é muito importante, a preservação histórica. Eu estou falando que nós temos elefantes brancos na nossa... vamos parar o prédio aqui. Não, mas tem um significado social, trazer atividades culturais na questão histórica, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu falo isso como historiador. O historiador, ele tem a função de levar aquilo que a sociedade quer esquecer. A sociedade quer esquecer coisas do passado e nós temos que lembrar. O tempo todo insistiu. Suas aulas também? No canal também dou aula de história também. Certo. Minha lá também. Muito bem. História geral? História do Brasil e história geral. Muito bem. História geral separado. História geral pega internacional também.
Isso. Muito bem, eu estou recapitulando aqui. 9 horas e meus bons tempos de curso no ângulo latino, lá na Tamandaré, em São Paulo. A gente praticava muito história, depois a gente ganhou um dinheirinho extra, João. A gente morava numa república, e daí nós tínhamos 2 caras que tinham entrado na Poli, davam aula de física e matemática. E eu estava indo para a área dos humanos, eu estava fazendo o Getúlio Vargas, FGV. E aí a gente montou uma equipe para dar aula para pessoas que queriam passar nos vestibulares. E eu era o cara de dar uma enganada na história. Por isso eu estou me recordando aqui do cursinho. Tive excelentes professores. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar alguma coisa do Newton Brown. Quer completar com alguma informação? Quem quiser me seguir, historiador João Correia. Missão tá dando uma insistência aqui, ó. Agradecendo, parabenizando a entrevista. Eu que agradeço. Estou na linha antiga, João Correia, historiador. Quem quiser falar comigo, estou lá. E agradeço aqui o espaço para falar um pouquinho sobre Newton Brown, a história do Brasil. E fico muito grato. Muito bem, muito obrigado. Sucesso no seu documentário, os próximos empreendimentos e que as pessoas, principalmente que nele, ou digo principalmente porque ele tem um vínculo com a cidade e foi importante nesse movimento tenentista entre os 18 do Forte. Então, ali se semeou alguma coisa mais voltada para a democracia, para os direitos sociais. Podemos resumir assim? Sim, podemos resumir assim. Perfeito. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu vou curtir o seu documentário e vou terminar o programa aqui com o João recapitulando os temas de hoje.